Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio aqui do meu audiocast. Vocês gostaram do último que eu fiz, que eu tava lá revoltada com o povo que não presta? Enfim, hoje temos mais um episódio. Porque agora eu tenho um microfone e eu tô achando simplesmente o máximo gravar com ele. Porque ele é rosa e tem uma luz muito linda que ela acende enquanto eu falo. Não necessariamente enquanto eu falo, ela fica acesa enquanto eu estou falando, sabe? Mas ela fica mudando de cores e ela é neon. E eu achei isso maravilhoso. Sério, eu tô curtindo muito gravar com o microfone. Bom, eu espero que ninguém veja esse audiocast aqui, que nem escute. Vai escutar uma pessoa ou outra, mas não muitas, né? Porque, enfim, hoje eu vou expor a minha vida. Como se não bastasse, né? Como se já não bastasse o tanto que eu exponho. No momento em que eu tô gravando isso aqui, o audiocast da Jadezita. Ai, que delícia! No momento que eu tô gravando isso aqui, eu me encontro numa situação não muito legal, porque eu estou no meio de uma crise existencial muito pesada, onde eu só choro, questionando todas as minhas escolhas que eu já tomei na minha vida. E talvez isso seja porque o meu córtex pré-frontal, ele não tá nem 100% formado ainda. Então, quando você tem menos de 25 anos, é normal você tomar decisões estúpidas, você fazer decisões péssimas na sua vida. É normal. Mas aí chega um momento onde você questiona todas as suas decisões péssimas. E aí você tenta se perdoar, mas você não consegue. Por quê? Porque você tá no meio de uma crise existencial. Será que tem mais alguém aí com isso também? Não sei. Provavelmente sim, mas eu não converso com muitas pessoas porque eu não tô afim. Continuando o que eu tava falando, eu me perco no meio dos pensamentos. É assim, e os vídeos do audiocast vão ser basicamente isso. Eu falando sobre muitas coisas e transitando entre vários assuntos. Bom, pode não parecer que eu estou muito mal por conta da minha voz, porque quando eu gravo algum vídeo, alguma coisa, quando eu preciso falar com alguém, geralmente eu assumo uma persona. Eu aparento ter uma calma, um controle e uma paz e uma animação que não necessariamente eu estou sentindo. Na verdade, eu estou sentindo muita dor no momento. Mas enfim, dor física, eu estou ovulando. Vocês também têm isso quando vocês estão ovulando? Quando eu tô ovulando, eu sinto uma cólica muito grande e fora as questões que eu acabei de falar, né? Enfim, eu aparento ter uma calma que não necessariamente eu estou sentindo. Afinal, eu não sou uma pessoa calma. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa exausta, eu sou uma pessoa traumatizada, eu sou uma pessoa sequelada pela vida. Mas tudo bem, né? Quem que não é? Quem aqui não é traumatizado? Viver é um grande trauma e uma grande crise também. Vocês sabem, né, que o primeiro trauma que a gente tem é o parto, né? Quando a gente nasce, é o nosso primeiro trauma. E aí, durante a vida, a gente só vai acumulando mais e mais. Bom, e já que eu tô num momento caótico mentalmente, eu resolvi vir aqui e ocupar a minha cabeça pensando e falando sobre qualquer outra coisa aleatória que não tenha a ver com absolutamente nada do que eu tô pensando. Na verdade, eu quero evitar qualquer tipo de pensamento na minha cabeça. Eu queria estar jogando, mas não tô agora, porque eu tenho que fazer uma coisa que eu ainda não fiz. Depois eu falo sobre isso. Bom, então eu vou usar esse espaço aqui pra contar histórias e coisas que eu já fiz e já vivi. E eu passo boa parte do meu dia calada. Tipo, eu sou uma pessoa muito sozinha, por escolha própria. Eu não faço questão de manter ninguém na minha vida ou de ter pessoas ao meu redor. E ó, eu queria falar uma coisa pra vocês. A solitude, ela pode ser libertadora, porque eu sei que por mais que a maioria das pessoas elas julguem quem prefere ficar sozinho, eu vejo por um outro lado, um outro ponto de vista. Porque quando você se afasta de todo mundo, principalmente de pessoas que você não se identifica, que não te acrescentam em nada ou que não te fazem bem, enfim, quando você se afasta de todo mundo, só resta você. E quando só resta você, você convive todo o tempo consigo mesmo, obviamente. E consequentemente se conhece melhor, já que você passa todo o tempo com você, você dedica todo o tempo a você, ou pelo menos, sei lá, você tá fazendo outra coisa, mas você tá na sua companhia. Você se conecta com o seu eu. Pelo menos se você for uma pessoa introspectiva, reflexiva e sensível, assim como eu. Porque tem gente que não se conecta consigo mesmo, por mais que a pessoa seja solitária. Tem gente que não se conhece, que não reflete e não faz questão de se aprofundar em questões mais subjetivas. E eu entendo essas pessoas porque, às vezes, isso é um mecanismo do ego para se defender inconscientemente daquilo que dói. Porque, querendo ou não, autoconhecimento dói. Pensar dói. Viver é doloroso. E é por isso que muita gente não consegue ficar sozinho de jeito nenhum. Muita gente desenvolve dependência emocional, precisam de vozes e companhias de outras pessoas para preencher o vazio do silêncio, para não olharem para si mesmo. Daí muita gente fica dizendo: "Ai, mas é porque eu não ligo para nada. Ai, eu não
não tenho traumas, ai, eu não tenho essas besteiras de depressão. Às vezes a pessoa tem. Só que ela não reflete sobre isso, ela não consegue parar pra pensar sobre isso, porque se ela parar pra refletir, dói demais. E aí eu acho que o inconsciente dela acha que não vai aguentar. Então por isso eles têm esse mecanismo de defesa. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, né? Eu não acredito que existam pessoas que sejam imunes a traumas. Eu não acredito, inclusive, que existam pessoas fáceis. Todo mundo é difícil de lidar, todo mundo tem questões. É porque algumas pessoas, elas refletem sobre isso e outras não. Enfim, eu mesma, eu prefiro escrever do que falar. Eu prefiro muito mais escrever aqui no meu computador roteiros e coisas que eu penso do que falar com alguém, sabe? E eu prefiro falar sozinha no microfone rosa do que falar com qualquer outra pessoa. Então por isso eu tô aqui hoje, porque esse aqui é um espaço seguro para pessoas que, assim como eu, sentem que não pertencem a lugar nenhum. E eu realmente não pertenço. Eu até gosto muito de conversar quando existe, né, consentimento e conexão com a outra pessoa, mas definitivamente não é todo mundo que me desperta esse interesse. Na verdade, eu sinto muito tédio. Eu acho a maioria das pessoas muito chatas e sem graça. Eu não quero que isso soe ofensivo, né? Porque qualquer coisa que eu fale vai ter alguém que vai se ofender. Não sei porquê, né? Que eu não tô falando com você, tô dizendo o que eu acho. Eu acho as pessoas chatas mesmo, chatas, sem graça, ai, preguiça. O vídeo de hoje não é sobre isso, por incrível que pareça. Hoje eu vou contar uma outra história. Eu vou contar de um dia que eu... Eu ia contar essa história em live, né? Mas eu vou contar agora. Enfim, eu não sei por que eu lembrei disso, mas eu vou contar de um dia que eu dei em cima de um cara. E deixa eu dar um aviso aqui. Olha, se você é uma pessoa que namora comigo, não assista esse vídeo, ok? Eu avisei. E se você for o cara da minha história que por algum motivo tá vendo esse vídeo, ninguém vai saber que você é você, tá? Porque, né, nós não temos nenhuma foto juntos, ninguém faz a menor ideia de quem é. E essa história faz muito tempo. E também, o povo da nossa sala que estudava com a gente, todo mundo já tinha se ligado na gente na época. Vamos lá. Lá estava eu, na faculdade, em 2018, e tinha um cara na mesma sala que eu. E ele já estudava comigo fazia tempo. A gente... Poxa, tá chovendo lá fora. Será que vai dar pra ouvir no meu vídeo? Ah, isso, gente. Vai ter ainda por cima um ASMR de chuva pra vocês, de grátis. Enfim, esse cara já estudava comigo e a gente já convivia desde o primeiro período. E eu nunca liguei muito pra ele, com todo respeito. Por mais que eu achasse ele legal e eu tivesse, tipo, um crush de amizade nele. Porque nessa época eu ainda acreditava em todo esse lance de, ter amizades e buscar por conexões. Porque como eu sempre fui muito solitária, eu também era muito carente. E essa carência que eu tinha, ela só me trouxe pessoas horríveis pra minha vida. Mas enfim, não é o caso disso. Bom, vamos chamar esse cara de A. O nome dele vai ser A. Tá, eu vou descrever mais ou menos ele pra vocês imaginarem melhor a história. Esse cara, né, o A, ele tinha o cabelo preto, ele tinha a barba preta e ele tinha uma vibe de nerd, de gamer, sei lá. E ele usava um moletom escrito antissocial. Ele era um ano só mais velho do que eu. Eu já tinha feito alguns trabalhos com o A e já tínhamos conversado pouco. Na real, eu nem lembro. Só que eu achava que ele poderia ser parecido comigo, porque ele era muito calado também, muito tímido, introspectivo e extremamente fechado. E eu tinha a impressão que ele também era deprimido, que nem eu. E, spoiler, ele não era tão parecido comigo assim, não como eu idealizava. Pelo menos a única coisa que tínhamos em comum na época era o fato de que éramos muito fechados e introspectivos. De resto, ele não era de fato excluído, sabe? Ele se dava bem com todo mundo da sala e todo o grupo da minha sala gostava bastante dele. Apesar dele ser calado e se dizer antissocial, ele com o tempo ficou muito próximo das outras pessoas. Eram todos muito amigos. Enfim, teve um belo dia que eu tava com ele numa sala de computação que tem na minha faculdade. Inclusive, essa sala, ela é bem chique, ela é toda de vidro e é cheia de computadores da Apple, cheia de MacBook. E a gente podia usar. E eu lembrei agora que tinha um outro colega, que não era esse, que ficava jogando comigo no computador. Mas enfim, voltando pra história. Um dia eu tava lá nessa sala com ele, com o A, e a gente tava fazendo algum trabalho que eu não sei o que era. Daí eu olhei pra cara dele e eu pensei, seria legal beijar ele. Tipo assim, do nada.
Porque eu nunca tinha sentido nenhuma atração física por ele até então. Eu só literalmente olhei pra cara dele enquanto ele tava de perfil pra mim, ele tava virado pro computador e ele tava de lado pra mim. E eu fiquei curiosa, imaginando como que seria beijar ele. Tipo, qual seria a sensação de sentir a boca dele, sabe? Foi meio que um pensamento intrusivo que me deu ali na hora. Foi realmente uma coisa bem aleatória. Bom, daí eu e ele estávamos saindo da sala de computador e a gente estava subindo a escada para ir para o segundo andar, que a próxima aula ia ser no andar de cima. E só tava eu e ele subindo a escada. E detalhe, a gente não tinha intimidade nem nenhuma conexão profunda de amizade. Era uma convivência bem superficial. Enfim, colegas de sala, né? Daí a gente tava subindo a escada e eu não sei da onde eu tirei coragem, ou sei lá o que porra que me deu, que eu simplesmente virei pra ele e soltei a seguinte frase. Fulano, né? No caso. Fulano, você tem namorada? Eu perguntei pra ele se ele tinha namorada. Daí ele respondeu, não, eu não tenho namorada não. Aí eu fui lá e perguntei, mas você tem alguém, né? Aí ele respondeu, não, eu não tenho ninguém. Daí eu, gente, ai meu Deus. Enfim, daí eu fui lá e disse o seguinte, então, eu tô afim de te beijar. Assim, eu simplesmente disse pra ele que eu tava afim de beijar ele. Daí ele parou, olhou pra minha cara e ele ficou meio em choque, tipo, ele ficou meio paralisado. Eu não sei se ele vendo esse vídeo agora, se ele estiver assistindo, se ele for contar essa história pra alguém, se ele tem a mesma visão de mim, mas eu lembro dele muito em choque, assim, ele ficou bem paralisado na minha frente. Até porque não existem fatos, existem interpretações, né? A minha interpretação é essa, não sei qual que seria dele, mas aí não importa, o vídeo é meu. Enfim, ele ficou meio paralisado, com a cara de tipo... Quê? Ele tava com uma cara tipo, o quê? Eu ouvi direito. Tipo assim, o que você disse? Você disse que queria o quê? Ele tava com a cara de quem não tinha entendido direito o que eu disse. Na verdade, ele entendeu, só que ele tava meio inseguro, sabe? Eu acho que ele ficou pensando, meu Deus, o que ela disse que queria o quê? Eu não lembro o que foi que ele me respondeu. Mas como ele não disse que sim, eu fiquei achando que ele não ia querer, né? Porque ele não falou que sim. Daí eu falei algo tipo, você não quer, né? De boa. Ele respondeu, não, eu não disse que eu não quero. Aí eu fiquei tipo, não, de boa, você pode me dar um fora. Que eu achei que ele tava só sendo educado. Daí ele foi e respondeu, não, eu não tô te dando um fora. Mas aí não rolou nada. Tipo, eu tava subindo a escada na frente dele e ele tava uns degraus abaixo de mim. E ele ficou parado no meio da escada enquanto eu continuei subindo. Daí fomos pra próxima aula e não se tocou mais no assunto. Eu pensei, putz, que mancada, né? Bem em cima do cara, assim. E detalhe, era uma sexta-feira. Daí eu fui pra casa, passei o final de semana fazendo minhas coisas e eu tinha até esquecido dessa história. Aí, quando foi na segunda-feira, estávamos de novo na sala dos computadores. E a gente ficava naquelas cadeiras que tinham rodinha embaixo, sabe? Daí ele veio deslizando com a cadeira na minha direção e veio falar comigo, assim, bem discretamente. E eu não lembro bem como que foi a abordagem, mas ele chegou tipo, oi Jade. Daí eu falei, oi, né? Pra saber o que é que ele queria. Daí ele veio e ele tava falando bem baixinho, bem baixinho. Aí ele, então, lembra daquela parada lá que você me falou? Aí eu disse, lembro. Aí ele, então, por mim pode rolar. Olha, na hora, quando eu tinha falado aquilo, eu tinha deixado ele meio em choque, né, eu acho. Por ter sido algo completamente inusitado e inesperado, né. Até pra mim foi. Porque eu nem sei por que eu fiz aquilo, mas enfim. Ele provavelmente ficou o final de semana inteiro refletindo sobre aquilo. Sobre a possibilidade de me dar um beijo. Ai, que delícia. E aí, eu não lembro quem que chamou quem no WhatsApp depois, mas a gente basicamente marcou de ficar no dia seguinte. Porque quando ele tinha falado comigo lá na sala de computador, tipo, e aí, Jade, aquele rolê lá que você falou, por mim pode rolar, não sei o quê. Daí eu fiquei tipo, me chama no WhatsApp. Aí ele me chamou, eu acho. Daí, enfim, a gente marcou de ficar no dia seguinte. E no intervalo da aula tal, eu acho que era fotografia, fomos eu e ele subindo todas as escadas da faculdade e fomos para o último andar, que tinha um corredor perto de uma janela, tinha uma janela bem grande. Era como se fosse uma varanda, sabe? E aí sentamos um de frente pro outro. A gente tava sentado assim, um olhando pro outro. E eu acho que a gente conversou alguma coisa antes, não lembro. E aí a gente ficou, né? Só sei que eu dei um beijão de cinema nele. E eu fui com tudo. Fui logo pegando ele pela nuca. E passamos um tempão ali, ó,
se beijando. E foi um beijo bem intenso. E eu não só tava beijando a boca dele, porque como eu sou uma pessoa muito carinhosa e de toque físico, eu também beijava o rosto dele, o pescoço, e não no sentido sexual, tá, gente? Era mais no sentido de carinho. Era tipo, quando eu não tava beijando a boca dele, eu tava tipo, sabe? Tipo, beijando o rosto, o pescoço, encostando o meu rosto no dele, tipo, sentindo a barba dele, enfim. Mas eu dei um beijo bem intenso naquele cara. Só que assim, eu não senti nada, absolutamente nada sexual por ele. Porque nessa época, eu até sentia vontade de beijar homens, mas eu nunca senti nada de fato sexual por homens nessa época. Eu vim mais me entender como bissexual mesmo hoje em dia, sabe? Porque hoje em dia eu consigo sentir prazer sexual com homens. No caso, eu namoro um cara. Mas naquela época eu só sentia atração sexual por mulheres, mas eu sempre gostei de beijar homem, tá, gente? Muita gente ficou, tipo, pensando que, ai, eu tô namorando um homem pela primeira vez agora. Não, eu já beijei homens várias vezes na minha vida, eu só não assumia relacionamento com eles. Mas voltando aqui pra história, eu senti algo diferente naquele beijo. Tipo, tem um detalhe, uma impressão que eu tive, mas daqui a pouco eu falo qual que foi essa impressão. Bom, só sei que a gente ficou outra vez de novo, outro dia, no mesmo lugar. Eu não lembro direito como que foi, só sei que em algum momento ele tinha dito que por ele podia rolar de novo da gente ficar, e rolou. Mas dessa segunda vez eu não gostei tanto quanto da primeira. Eu me senti meio desconfortável. Eu não lembro exatamente o porquê, mas eu ficava com medo e com insegurança de estar, sei lá, tipo, forçando uma barra, ou dele não estar gostando muito. O que não faz o menor sentido, porque se ele não quisesse, a gente não teria ficado 2 vezes, né? Tipo, eu que tomei a atitude primeiro, mas ele também veio atrás de mim, então. Mas enfim, bateu essa insegurança porque eu tava fazendo algo que era fora do meu padrão de comportamento. Tipo, eu não sou tanto de tomar atitude no sentido de simplesmente abordar um cara e falar tão explicitamente que eu quero beijar ele, sabe? Foi um evento meio inusitado, que não é muito da minha personalidade, porque como eu falei pra vocês, eu sou tímida, eu sou introspectiva, eu sou calada, e eu acho que eu acabei ficando meio insegura nessa segunda vez, uma insegurança besta, né? Mas foi isso. E depois disso, a gente continuou estudando juntos por mais uns anos e convivendo ali na faculdade normalmente, e eu nunca mais tive nada com ele. Foi só esse momento, esses 5 minutos aí. E também eu nunca cheguei a desenvolver uma amizade mais intensa. A minha relação com ele foi bem superficial, meio impessoal até. Mas na época eu lembro que eu queria ser amiga dele, só que não rolou amizade. E no caso eu queria só amizade, tá? Eu não era apaixonada por ele, nem afim dele, nem nada do tipo. Eu só queria beijar ele porque me deu uma curiosidade mesmo. E foi gostoso o primeiro beijo. O segundo, como eu falei pra vocês, eu não curti tanto. Agora vamos para a parte que eu disse que eu tive uma certa impressão quando eu tava beijando ele, que foi o seguinte. Bom, anos depois, ele me chamou no Instagram pra conversar e eu achei muito esquisito, porque eu achava até que ele não gostava muito de mim depois da que a gente tinha ficado. A gente não se falava, apesar da gente já ter ficado, a gente não conversava e eu achava que ele tinha criado uma certa antipatia por mim. Sem motivo, porque eu nunca fiz nada pra ele na época que estamos juntos, tipo, nunca aconteceu nada. Mas uma vez, na época da faculdade, ele foi grosso comigo e eu nem sei se foi proposital. E também f***se, né? Faz tanto tempo. Acho que ele nem tem noção que foi chato comigo. E eu nunca falei nada. Nem vou falar da situação que ele foi grosso, porque, enfim, não cabe nesse vídeo. Como eu tava dizendo, né? Anos depois, ele me chamou no Insta e começamos a conversar. E era uma conversa muito de boa, muito legal. Eu tava gostando de conversar com ele. Pelo menos, pelo que eu entendi, ele não tava flertando comigo, tá, gente? Porque as conversas que ele puxava comigo eram, tipo, sei lá, falando de Big Brother. A gente ficava falando lá, era na época do Big Brother da Juliette. Então a gente ficava falando da Juliette, do Gil do Vigor, do Lucas, de sei lá o que, Carol Conká, enfim. A gente falava de OnlyFans também, porque na época eu falei que eu tava começando a fazer OnlyFans, e ele tava perguntando como que era e tal, aí eu tava explicando pra ele, mas ele não tava falando nada sexual pra mim não, tá? Só conversando de boa, e era uma conversa assim bem normal, de como quem quer amizade, sabe? Enfim, assuntos normais. E ele nunca chegou em mim pra dizer nada do tipo, ai, sei lá, Jade, eu quero te pegar de novo, nem nada. E eu também não, né? Mas daí eu entrei no assunto da época que a gente se beijou, porque eu tinha uma curiosidade. Lembra que eu falei que eu tive uma impressão quando a gente tinha ficado? Então,
Eu perguntei a ele, e aí, amigo, aquele dia que a gente ficou e tal, foi teu primeiro beijo? Aí ele respondeu, foi. Aquele foi meu primeiro beijo. Gente, passada. Ou seja, eu senti na época que, enfim, na época eu tinha essa teoria, mas eu não sabia que era o primeiro beijo dele ou não. Eu só fui saber, né? Só fui ter uma confirmação depois de muitos anos. E tipo, ele arrasou, né? Porque o primeiro beijo dele foi simplesmente icônico. Porque foi comigo. Daí a gente ficava conversando no Insta e ficou por isso mesmo. Eu não sei se ele queria alguma reaproximação comigo, se ele queria ter uma amizade comigo, se existia alguma afinidade entre a gente. Mas enfim, ele é muito discreto e nunca me desrespeitou nessas conversas do Insta, nunca deu em cima de mim explicitamente, nem foi escroto, nem nada, ainda bem, né? Eu não gosto de gente, sei lá, falsa. Não achei ele falso comigo. Não sei, né? Acho que não. E eu não sei se essas conversas dele comigo eram uma forma de flerte e eu não percebi. Eu acho que não, mas sei lá, né? Nunca se sabe, porque a gente nunca sabe o que é que tá dentro da cabeça da outra pessoa. E foi isso. Não deu em nada. Mas eu achei tudo ter sido o primeiro beijo de alguém. Eu não sabia que eu tinha sido a primeira experiência de alguém. Eu achei muito fofo. E essa história é bem legal também. É uma memória que eu guardo com muito carinho, porque eu achei ela fofa. E também porque na época eu sempre vivi morrendo de tédio. E eu acho que eu buscava ter alguma emoção na minha vida. Só sei que depois eu comecei a namorar e ele parou de falar comigo. Não sei se foi por isso que ele parou de falar comigo, tá? Não tô dizendo nada. Mas eu nunca mais soube nada dele. E foi isso. Agora parando pra lembrar, todo mundo se afastou de mim quando eu comecei a namorar. O povo diz que é a mulher, né, que começa a namorar e esquece das amigas, esquece de todo mundo. Mas comigo foi ao contrário. Foi eu começar a namorar que todo mundo parou de falar comigo. E eu poderia vir aqui fazer vídeos sobre o meu namorado, sobre o meu namoro, mas eu não quero. Porque eu acho íntimo demais, porque é uma coisa muito recente. Tipo, essa história que eu tô contando pra vocês é uma coisa antiga, uma coisa que ninguém nem lembra mais disso, sei lá. Tudo bem falar sobre, sabe? Uma experiência que eu tive na minha vida. E eu também não tô expondo ninguém, mas falar sobre meu namorado, sobre o meu relacionamento atual, eu não tenho vontade. Mas é uma história bem bonita também, uma história bem legal de como eu conheci meu namorado. Foi bem intenso e foi muito fofo, muito, muito, muito fofo. Nossa, me dá uma sensação muito boa quando eu lembro. Do dia que a gente se conheceu e de como as coisas aconteceram com o meu namorado. E eu tenho tantas histórias pra contar pra vocês. Tipo, essa foi só uma história boba que eu não sei porque eu tava lembrando disso e eu pensei, eu vou levar pro canal. Espero que ele não fique com raiva de mim se ele ver esse vídeo, tá? E essa história teve 7.000 anos. Tipo, eu demorei um tempão pra contar uma coisa bem simples e objetiva. Era só porque eu não sabia que eu era o primeiro beijo de alguém. E foi isso. Esse foi o plot da história. Talvez seja uma história sem graça pra vocês, mas eu acho ela legal, eu amo contar essa história. E eu tenho outras histórias também, tá? Ele não foi o único cara que eu fiquei na faculdade, teve outro também, que não era da minha sala. E esse outro, ele era muito gostoso na época, só que ele me odeia, esse segundo boy. Nossa, ele me odeia. Eu posso contar pra vocês o porquê que ele me odeia. Eu falo demais, e aí todas as histórias vocês podem perceber que eu conto muitos detalhes, eu sou muito detalhista. E eu tenho uma memória ruim pra algumas coisas, mas para algumas histórias eu tenho uma memória muito boa. O que é bem estranho, né? Eu não sei porque que recentemente eu tenho ficado com perda de memória recente. É bem esquisito. Tem algumas coisas da minha vida também, algumas épocas que eu tenho como se fosse um apagão, sabe? Como se eu não lembrasse. Mas isso aí é assunto pra outro vídeo. Só sei que, se vocês quiserem, eu posso expor mais coisas que eu fiz na minha vida. Óbvio que nada demais, né? Nem nada pesado, porque eu também tenho umas histórias muito tristes que aconteceram comigo, umas coisas bem, bem ruins. Mas eu posso contar coisas aí, porque eu gosto de conversar. E porque eu tô nesse momento que eu não quero pensar em absolutamente nada, eu só quero falar coisas aleatórias. Eu espero que vocês tenham gostado desse audiocast. Desculpa não estar aparecendo, porque, nossa, eu tô tão cansada. Eu tô tão vivendo um momento tão assim, sabe? Que eu não tô afim de me arrumar pra gravar nada, pra fazer nada pra vocês, não. Só queria conversar mesmo e é isso. Se você gostou da história, deixa aí um comentário falando sobre coisas que eu poderia contar. Eu posso falar muito mal de muita gente também que foi escrota comigo e de coisas ruins que aconteceram, né? Porque vocês adoram ouvir desgraça. E traumas também que eu passei, eu posso até falar, mas eu quis contar uma história bem boba e leve, por enquanto. Mas vem aí os próximos episódios.
Me sigam nas redes sociais se vocês quiserem. O meu nome é Jade Laverne e tchau. E não, gente, eu não vou fazer SMR pra vocês.